programa anterior... A Bíblia diz: pela desobediência de um homem, Adão, todos foram feitos pecado. Mas pela obediência de um homem, Jesus, fomos feitos justiça. Você só tem que receber. Não é a sua obediência que te torna justo. Você quer obedecer hoje porque é o resultado da sua obediência. Amém. Mas a obediência dele te torna justo. Portanto, a sua justiça, a sua posição diante de Deus, não está baseada em uma plataforma onde você pode ser justo hoje e não amanhã. Não, é uma base inabalável. Foi a sua obediência que te tornou justo. Posso ouvir um amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Mas vamos voltar. Nós falamos semana passada sobre esse móvel, diz, ao qual Deus propôs para propiciação. É uma palavra difícil. Ele estava falando do propiciatório, porque na Septuaginta, no Velho Testamento, toda vez que se referia à Arca da Aliança, fala propiciatório, que no grego é a palavra ilasterion. A mesma palavra em grego, em Romanos 3, Deus propôs para ilasterion. Jesus é o propiciatório. Ele é a Arca da Aliança. E aprendemos que a arca foi feita de uma caixa de madeira, madeira de acácia. Sabia que a acácia, como o cedro, ela é resistente ao cupim. Os cupins não podem entrar nela. Ela também é imune a todos os tipos de doenças que normalmente atacam outras árvores. A madeira de acácia é um símbolo de incorruptibilidade. E a árvore quer dizer humanidade. Todas as árvores baterão palma, é a humanidade. Então Jesus foi como uma planta plantado num lamaçal moral. Tudo estava lamacento, tudo estava sujo, impuro. E essa linda planta se tornou uma árvore. Mas no auge da sua vida ele foi cortado. Ele foi propiciatório, a Arca da Aliança, e ela foi esculpida no formato de uma caixa de madeira, que significa a humanidade de Jesus. Amém. Deus, como Deus, não pode ser compreendido pelo homem. Mas se Deus se tornasse um homem, poderíamos compreendê-lo. Amém? Digamos que eu faço uma caminhada e eu piso em uma formiga e esmago. Me desculpa, homem-formiga. E ela estava com seu namorado e eu acabei de esmagar seu namorado. E eu falo para a namorada: não foi minha intenção esmagar seu namorado. Eu não vi o seu namorado no meio do caminho. Ela não ia entender, ela ia correr de mim. Porque estamos em níveis diferentes. Você está rindo da história aí, né? Estamos em níveis diferentes de vida. Eu sou uma forma de vida mais elevada, mas se eu me tornar uma formiga, então Jesus se tornou um homem para que essa caixa de madeira fosse coberta de ouro. Ouro do lado de fora e dentro. Não somente do lado de fora. Tem ouro dentro também. Dentro tem ouro e fora também tem ouro. Dentro e fora. E no meio, madeira. Quer dizer que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Porque ele é 100% homem, ele passou pelo que você passa. Se sente cansado, ele se sentiu cansado. Se tem fome, se tem sede, ele também sentiu isso. Jesus sentiu todo tipo de emoção humana possível e não pecou. Amém? Mas nós sentimos algo e não temos força, mas porque ele é 100% Deus, ele tem todo o poder. Amém? E ele viveu entre nós. Eu disse, ele viveu entre nós. Veja, ele podia ter escolhido os hotéis mais caros da sua forma divina, sua regalia como rei do universo. Ele desceu e nasceu numa manjedoura. Uma manjedoura suja. Ele escolheu uma família pobre. E para aqueles que discutem que José e Maria eram na verdade ricos, eu te digo que quando ele nasceu, certo? Antes do nascimento, antes dos reis magos, certo? José e Maria eram pobres. Porque quando trouxeram as ofertas para o bebê, trouxeram 2 pombas, um par de pombas. E só os pobres traziam pombas. Os ricos traziam um boi para a oferta. A classe média trazia um cordeiro. Os pobres traziam um par de pombos. Os mais pobres traziam farinha. Então Deus pegou tudo do homem para representar o seu filho. Até a farinha é Jesus, o pão da vida. E o boi é a força do trabalho.
Então hoje, se você é rico espiritualmente, se você tem uma grande compreensão de Jesus como um boi, ou você só tem uma ideia da sua vida terrena e o que ele cumpriu através da sua morte, significa uma farinha fina. Mas, amigo, José e Maria não permaneceram pobres porque Jesus estava lá. Os reis magos vieram, trouxeram ouro, incenso, itens caros por causa do bebê. E assim ficaram ricos. E a propósito, os reis magos não vieram quando Jesus havia nascido, eles vieram quando Jesus tinha 2 anos. Desculpa se eu estraguei a sua cena da natividade, mas está na Bíblia, ok? Ok, então Deus disse, os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, coloquem dentro da caixa. Ok, vamos olhar o que tinha dentro da arca. Se olhar dentro da Arca da Aliança, você vai ver 3 itens. Número 1, você vai ver as 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos, escritos com o dedo de Deus. Estava dentro da arca. Você sabia que a arca, a primeira menção da palavra arca, não é em Êxodo, é em Gênesis. A Bíblia diz que quando José morreu, eles o colocaram em um caixão. A palavra caixão é arca. É a palavra arca. Era um caixão para as 2 tábuas. Deus disse que se trouxessem a arca para fora, todos morreriam. Porque a arca, a santidade perfeita, vai trazer julgamento a todo que pecar. Irmãos, nós somos pecadores. Então o único lugar que as tábuas de pedra podiam ficar era debaixo do propiciatório, onde uma vez por ano na antiguidade em Israel o sangue era aspergido em cima do propiciatório. Em hebraico o propiciatório é chamado, em grego hilasterion, em hebraico kipporet. É por isso que tem Yom Kippur, kipporet, cobertura. Veja o sangue no propiciatório. Só precisava de uma gota de sangue. E quando o sangue era aspergido no propiciatório, é disso que o Salmo 91 está se referindo. O esconderijo debaixo das asas do Altíssimo, o El Shaddai. Amém? Nós habitamos aqui. Jesus é o nosso propiciatório. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E os olhos de Deus podem olhar para o coração do homem. Deus pode ver seus pensamentos, pode ver através de paredes, pode ver através de camadas e camadas de montanhas, ou no mais baixo dos vales ou dos mares. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Mas os olhos de Deus não podem penetrar o sangue. Quando tem sangue, Deus não pode ver os 3 itens da rebelião do homem. Nos 10 mandamentos, o homem rejeitou. Deus enviou, mas o homem falhou. Mas o sangue está sobre as tábuas de pedra. Está ouvindo? É por isso que a Bíblia diz em Gálatas 5 que se tentar cumprir a lei, você cai da graça. Vós que vos justificais pela lei, caístes da graça. Nos mostra que a graça está mais alta. A graça está acima da lei. A misericórdia está acima do julgamento. Amém? Amém? É por isso que o povo de Bet-Shemesh tentaram olhar na arca. Até Indiana Jones te ensina isso. Os caçadores da arca perdida olharam e morreram. Deus disse, eu quero que a arca, que o propiciatório, o sangue de Jesus, cubra toda a rebelião do homem. Eu não quero ver a rebelião do homem. Então, as 2 tábuas da lei são a rebelião do homem. A vara de Arão, você vê aquela vara que floresceu. É a vara de Arão que floresceu, porque todos ficaram com ciúmes, porque Arão era irmão de Moisés, por isso diziam, é irmão dele, por isso fizeram sumo sacerdote. Amém? Então Deus disse a Moisés, traga todas as 12 tribos, e o líder de cada tribo traga a sua vara. E todas as 12 varas, mais a vara de Arão, foram colocadas diante da arca, amém? Durante a madrugada. No próximo dia vieram coletar, e todas as varas, quando se corta um galho, não tem mais vida. E todas as varas estavam iguais. Mas quando Arão pegou sua vara, que também foi cortada, de uma árvore, mas a vara de Arão havia florescido. Brotou, floresceu com amêndoas brancas, a amendoeira é branca, e também nasceu amêndoas.
é uma figura da ressurreição, vida da morte. Amém? Então, isso nos fala que o homem rejeitou a liderança de Deus. Então, Deus colocou debaixo do propiciatório. Também temos o pote do maná. Qual foi a ocasião do maná? Amém? Onde encontramos essa história? Onde você encontra o maná, mana? Onde encontra o maná? Em Êxodo, depois de saírem do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Amém? E a Bíblia diz que tiveram fome e eles reclamaram e disseram: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Tem alguma comida aqui? Então Deus disse: Moisés, vou fazer chover, não julgamento, mas eu vou fazer chover pão do céu. E Jesus veio 1500 anos depois. Jesus veio e disse aos judeus: eu sou o pão da vida. Seus pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Esse é o pão verdadeiro que desce do céu. E se o homem comer dele, não vai morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se um homem comer dele, viverá para sempre. Escute, e o pão que eu vou dar vai ser a minha carne, que eu vou dar para a vida do mundo. Toda vez que ceiar, lembre-se disso. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando Deus disse a Adão e Eva, morrendo, processo de morrer, é por isso que envelhecer é morrer. Morrendo, morrerás um dia. Então Deus nunca quis que o homem morresse. Agora essa morte se reverteu, porque o pão que eu darei é o meu corpo que eu darei para a vida do mundo. Lembre-se disso na ceia. Está tomando a sua vida. Está tomando a sua vida. E os judeus não entenderam como esse homem pode dar sua carne para nós comermos. Mas nós entendemos. Certo? Glória a Deus. Agora, os querubins. Esses dois querubins, vejam os seus olhos, eles são guardiões. Quando você for para o céu certo dia, amém? Eu digo for para o céu certo dia, mas você pode ir para o céu hoje. Você pode ir para o trono da graça. Esse é o trono da graça. E existe sangue ali. E não é o sangue de animais, é o sangue de Jesus no verdadeiro propiciatório. É o sangue de Jesus no céu que fala melhor do que o sangue de Abel. Amém? São auxílios visuais. São ilustrações visuais. Foi para Israel aprender o ABC, para que quando Jesus viesse, ele é o verdadeiro Cordeiro. João Batista o viu e disse: veja, veja, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o tempo todo nesse propiciatório, nessa arca, eles pegavam sangue de touros e de bodes e cordeiros e só cobria o pecado, ano após ano, mas o pecado ainda estava lá. É como varrer para debaixo do tapete, ainda está lá, foi coberto, porque o sangue de animais não podia tirar os pecados. Até Jesus chegar. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém, igreja? Então, esses dois querubins você vai ver no céu. Eles são guardiões, não são Deus, eles são os guardiões da justiça e santidade de Deus. Quando são mencionados pela primeira vez, aprendemos que eles são os guardiões da justiça de Deus. Deus expulsou Adão e Eva. Eles ficaram na entrada do jardim com uma espada flamejante para não permitir que ninguém entrasse. São os guardiões da justiça de Deus. Seus olhos representam os olhos de Deus. Então, toda vez que olham para baixo, eles veem a rebelião do homem. Os 3 sinais da rebelião do homem. Mas uma vez por ano, o sangue estava lá. E o que eles viam? O sangue declarando bênção sobre o povo. Amém? Agora o sangue de Jesus está permanentemente no céu. Então Deus olha para você não com julgamento, Deus olha com misericórdia e amor. Amém? Em 1 Pedro 1,12, diz que nossa salvação, nosso evangelho, até os anjos queriam atentar. Vamos ler. Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos são curiosos, eles estão ouvindo esse sermão agora. Porque angels never know the joy that's mine, for the blood has never washed their sins away. Though they sing in heaven, there will come a time
when silently they listen to us sing. Amazing grace is the song holy angels cannot sing. Amazing grace, how sweet the sound is the song holy angels cannot sing. I once was lost, but now I'm found. Aleluia! Amém? Então os anjos desejam olhar para isso. Amém? Os anjos desejam investigar a beleza e a glória da salvação. Por que o Filho de Deus desceria para salvar o homem? Por que o Filho de Deus não veio para salvar anjos caídos? Quando Lúcifer caiu e se tornou Satanás, o Filho de Deus não veio para morrer por ele, mas o Filho de Deus veio morrer para os homens que são inferiores aos anjos. Então os anjos querem investigar a salvação. E, irmãos, tudo sobre a cruz, tudo aqui é uma ilustração, ok? Quando eu viajo, eu levo a foto da minha esposa, agora está no meu celular, e eu olho para a foto para me lembrar de como ela é linda. Mas se eu voltar e tomar café com ela e ainda olhar para aquela foto, tem algo de errado com isso. Ela vai dizer, amor, me dá o telefone, certo? Amém? Não diga para sua esposa, você estava mais jovem aqui. Você vai precisar do meu livro de proteção divina. Amém? Mas tudo que você está vendo aqui, na verdade, é uma ajuda visual, te ajuda a entender. Como no jardim de infância, o ABC. Eles ensinam, A é de amor, você entende? Então são ajudas visuais. Não se distraia com isso, porque eu costumava perguntar, onde você acha que a Arca da Aliança se encontra? Bem, irmão, irmã, eu já estudei isso e te digo que é perda de tempo, porque alguns dizem que está aqui, está ali. Alguns dizem que está debaixo do monte do templo. Ok? Na verdade, eu acredito nisso. E outros dizem que está na Etiópia. Nada disso importa. A verdadeira Arca da Aliança já veio. O nome dele é Jesus. Certa vez eu perguntei para o Senhor, e isso pode ser uma surpresa para alguns. Até mesmo os estudiosos da Bíblia não consideram que quando Jesus esteve aqui em Jerusalém, o templo que estava lá, o templo de Herodes, não tinha a Arca da Aliança. Você sabia? O Santo dos Santos estava vazio. Porque muitos anos antes, Salomão, um homem abençoado por Deus com sabedoria, mais do que qualquer um, exceto Jesus, Salomão sabia que os babilônios iriam chegar e iriam saquear o templo. Se não escondesse, eles iriam levar. Então Salomão escondeu a arca. É por isso que alguns creem que ele escondeu na Etiópia. Acontece que Salomão tinha muitas namoradas e uma delas era uma etíope, a rainha de Sabá. Então a rainha de Sabá veio e o visitou. Ela fez uma visita ao palácio de Salomão e supostamente ela voltou grávida. É uma história que tem lá na Etiópia. Ok, então é por isso que eles acham que a arca está lá. Mas na época de Jesus, o templo não tinha a arca. Certa vez, eu era muito curioso para saber onde estava a arca. Eu lia livros e assistia muitos documentários a respeito da arca, mas é uma perda de tempo porque a arca verdadeira já veio. E certa vez eu perguntei a Deus e disse, Pai Celestial, não é triste que quando Jesus estava aqui o templo não tinha arca? E o Pai me respondeu e disse, porque a arca estava andando lá fora. Abrindo os olhos dos cegos, curando os surdos, limpando os leprosos. Aleluia! Quem precisava de uma ajuda visual naquela época? Quando a substância estava ali, ei, confia em mim. Beijar uma foto não é tão bom quanto beijar a verdadeira garota. Amém? Eu acabei de beijar minha esposa agora. Então, é uma ajuda visual para entendermos melhor. Agora, olha esse auxílio visual onde a arca se abre. Se abrir os painéis, o da direita, dos lados, ouro dentro e fora, isso é o que via. A cruz é a pessoa e a obra de Jesus. Tudo que o Pai tem em mente é sobre Jesus e sua obra completa. É tudo sobre Jesus e sua obra.
E você sabia, sabendo Israel disso ou não, eles não entendiam o porquê da cruz, porque a cruz não era uma invenção na época de Moisés. A cruz era uma forma muito cruel de execução que os fenícios e mais tarde os romanos, que pegaram dos fenícios, e é bem moderno comparado aos tempos de Moisés. É por isso que quando Davi profetizou, antes da cruz, a execução na cruz foi implementada, Davi profetizou na sua época, 3.000 anos atrás, Davi disse: perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Isso significava a crucificação. É um salmo messiânico. A pena de morte era o apedrejamento. Mas falou da crucificação. Deus falava do seu filho. E vou dizer algo, a cruz é o lugar onde todos os atributos de Deus se encontraram. Deus é amor e você vê na cruz. Deus é justo, você vê na cruz. Deus é luz. Amém. Deus tem uma justiça inflexível. Amém. Santidade. Santidade inflexível. Amém. E é por isso que quando você peca, está em problemas. Amém. Mas Deus é amor. Então onde você pode ver esses atributos? O amor, a justiça, na cruz. Porque na cruz Deus é justo e Ele vai punir o pecado. Você quer um juiz que seja justo. Você não quer um juiz que aceite propina, um juiz que favorece pessoas que têm um alto poder aquisitivo, um juiz duro com pessoas que são pobres. Em alguns países existe isso, mas você quer um juiz que é justo. Queremos um juiz justo, mas queremos um juiz que a sua essência, a sua pessoa seja amor. Deus é amor. A Bíblia define Deus como amor. Mas também é justo. E na cruz você vê seu amor. E porque Ele é justo, você vê Jesus sendo punido, o filho que Ele ama, sendo punido. Mas Jesus não cometeu nenhum pecado. Ele não conhecia pecado. Por que Ele foi punido? Porque Ele carregava nossos pecados. Então vemos o juízo de Deus. Ele não disse, Ele é meu filho, isso é coisa de menino, vou varrer para debaixo do tapete. Não! Porque Ele carregava os seus pecados e os meus pecados, Ele foi punido. Ele foi julgado. Para que você fosse abençoado. Você pudesse ter a paz de Deus no seu coração e mente. Amém, irmãos? Então, na cruz você vê o amor de Deus. Você vê o seu amor, porque não é você recebendo julgamento. Não é você ou seu filho sofrendo. Na cruz, Deus deu o seu filho para ser o cordeiro que tira o pecado e o que leva à sua punição. Você vê o amor de Deus se misturando com a justiça. Justiça e misericórdia se encontram. Misericórdia e verdade se unem na cruz. Na cruz você vê todos os atributos de Deus, magnificados, glorificados. Toda a exigência da santidade de Deus cumprida. A lei de Deus magnificada. Os 10 mandamentos honrados. E Cristo cumpriu a lei. Não estamos sob a lei hoje porque Cristo lá na cruz cumpriu toda a lei. Estamos sob a graça. Já aprendeu tudo, pode ir para casa. Está sendo abençoado? E observe como o povo de Israel ficava acampado no deserto. Tinham 3 tribos no norte, 3 tribos no oeste, 3 no leste, e na parte do sul, na parte do leste, ficava a tribo de Judá, que era a maior tribo, então era mais longo. Isso era uma visão aérea. Eu não acho que as tribos sabiam que elas estavam nessa formação, mas se você tiver uma visão aérea, você vai poder ver a cruz. Não é à toa que o profeta Balaão, quando foi amaldiçoar Israel da montanha, ele olhou isso e disse, como eu posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoou? Quando Deus olhava para Israel, ele não via iniquidade. Não é que não havia iniquidade, não havia pecado, mas é que Deus não via. Ok? Não é que não temos pecado, é que Deus não vê o nosso pecado, mas Deus vê o sangue. Deus vê o sangue do seu filho. Aleluia! Amém, igreja? Então, era assim que o povo de Israel estava acampado. Era assim que cada tribo ficava acampada no deserto. Voltando para a arca. Ok, irmãos. Vamos dar um passo adiante. Hoje, vamos olhar as varas aqui. Para que serviam? Viu como trouxeram a arca? Fizeram isso porque são desviados. Seguiram o caminho dos filisteus, colocaram em rodinhas
em cima de um carrinho. Um carrinho, né? Você sabe? Não foi no carrinho. Eles não usavam um carrinho. A propósito, essa arca é muito pesada. E naquela época, os sacerdotes tinham que carregar a arca nos seus ombros. Eles carregavam a arca nos ombros e a Bíblia diz que deveriam colocar varas na base. Tudo que está sendo descrito da arca é tudo personificado, humanizado. Ao invés da Bíblia falar, coloque do lado, a Bíblia diz, do seu lado, coloque isso. No seu pé, coloque isso. Interessante, né? E a propósito, você pensa que a oferta queimada foi a primeira menção da criação dos móveis? No tempo de Moisés, não. Deus mencionou primeiro a arca. Deus começa de dentro para fora. O homem começa do altar onde seus pecados são perdoados e depois ele entra. É bom ver a perspectiva de Deus. É isso que quer dizer o lugar da proteção. Amém? A propósito, ouvir da proteção é o primeiro passo para andar na proteção. Porque se você começar a esperar proteção, Deus trabalha com a fé, a moeda do céu é a fé. Se você for para a Europa, você vai ter que comprar euros. Não vai usar dólar, não vão aceitar. Quer dizer que o dólar não tem valor? Não. Só quer dizer que você está num país diferente. Então a moeda do céu, o banco do céu é a fé. Você não pode comprar bênçãos com dinheiro. Mas se você mostrar a Deus sua fé, Ele vai te mostrar o suprimento. Amém? Está ouvindo? Jesus disse, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. É a sua fé. Amém? No próximo programa... Um conselho para os pais. Quando o seu filho for bem, elogie ele. Diz que está orgulhoso, mas quando fizer errado e falhar, discipline-o se precisar, mas afirme o seu amor no ponto mais baixo de suas vidas. Amém? Meu amigo, creio que você foi abençoado pelo amor e graça de Jesus Cristo. Se você experimentou um milagre na sua vida por esse ministério, queremos ouvir de você e nos alegrar com isso. Por favor, compartilhe seu testemunho conosco. Quero te encorajar a continuar assistindo à pregação do Evangelho. E oro para que continue vendo mais do nosso Salvador e aprenda sobre tudo o que Ele fez por você. Deus te abençoe. Obrigado por assistir o programa de hoje com o pastor Joseph Prince. Para se conectar com a New Creation TV e acessar mais conteúdos cristãos, visite nosso site em newcreationtv.org. Seja encorajado e renovado diariamente ao aprender o quanto Deus te ama. Acreditamos que suas ofertas pertencem à sua igreja local. Oramos